olhar de malícia, no silêncio do quarto, nossos lábios unidos e depois... Entre o ano 1849 e 1851, solidificou a sua atividade jornalística, retomou o teatro, estreou-se no romance, conheceu os meios boémios e foi protagonista de aventuras romanescas. Foi a partir do ano de 1856 que atingiu a maturidade literária com o romance Onde está a Felicidade, outro romance também muito bonito de Camilo Castelo Branco. Onde está a felicidade? Amor contigo, amor contigo. Foi também no ano de 1856 que iniciou o relacionamento amoroso com Ana Plácido. Ana Plácido, que era casada desde 1850 com Manuel Pinheiro Alves. Amar-te, sentido por sentido, morrendo por beijar-te, fazer amor. Não esqueçam o que eu disse há pouco. No ano de 1846, Camilo Castelo Branco é preso por ter raptado um dos seus amores, Patrícia Emília, de quem teve uma filha. Depois, no ano de 1856, inicia um relacionamento amoroso com Ana Plácido. Ana Plácido, que era casada desde 1850 com Manuel Pinheiro Alves. Vamos ver quais foram as consequências deste amor proibido. Sempre que encontrei encruzilhadas e pedras no caminho, Homem de amores todos tumultuosos. o sol não me iluminava e a vida escurecia. Primeiro, Patrícia Emília é raptada por Camilo Castelo Branco e leva-o à prisão. Depois, 1856, Camilo Castelo Branco morre de amores por Ana Plácido, que era casada com Manuel Pinheiro Alves. O que irá acontecer, meu Deus? Sempre quando as horas mais chegavam e a noite arrefecia, nunca tive frio porque me davas o calor divino do teu manto. E ainda hoje tu nunca me faltas, Santa Maria. Por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida e o que me dás ainda. Por isso canto, Santa Maria, eu te agradeço todos os dias e não me esqueço, Senhora, do que me deste vida fora. Santa Maria, sempre que a sorte me abandonava e vinha o desalento, sempre que o desespero chegava e eu quase sucumbia, eu nunca caí, tu me ajudavas, levando o meu tormento, trazendo-me alento. Santa Maria. E eu saúdo agora só aqueles que nos começam a sintonizar. Estamos na nossa Rádio Limite, hoje a falar mais um pouco de algo que se passou fictício,
ou não, romance ou real, mas está escrito nos livros. Não falo dos pergaminhos da nossa história, porque isso é outra coisa. Estou sim, boa noite. Boa noite, professor Celeste. Olá, Carlos, tudo bem consigo? Bastante andando. Carlos, diga-me uma coisa, já leu O Amor de Perdição? Já, por acaso, até eu tenho aqui, tenho cheio de ler, de o ler. Só que não acabei, mas É um romance, claro, já foi escrito há muito tempo, não é? Há alguns séculos, mas é um romance muito bonito e que o nosso conselho anda aí, algures nessas folhas. Sim, já estive a ver e está muito interessante, está muito interessante e já comecei até de ler. Então, Carlos, aos bocadinhos vá lendo, porque vai ver que é um romance muito bonito. É um drama, não é? Que está aí, porque morre muita gente, mata-se alguma. É verdade. É um drama, um romance muito dramático, mas muito bonito. E além de ser muito bonito, eu hoje trouxe-o até aqui, precisamente porque fala aí do nosso Concelho de Castro Daire. Claro está que nós não vamos agora dizer que isto foi mesmo verdade, porque nada prova. Um romance é um romance, verdade é verdade, realidade é realidade, mas ficção também é ficção, não é, Carlos? Sim, professor, Pois. E por causa eu até gosto muito de ler, Faz muito bem. Gosto muito de ler e distrair um bocadinho e pronto. Pois, sabe que um bom livro, quando digo um bom livro, refiro-me a um livro que aquela pessoa que está a ler gosta, não é? Porque um bom livro para mim pode não ser um bom livro para o Carlos, e um bom livro para o Carlos pode não ser um bom livro para mim. Eu tenho que gostar do que está a ler e o Carlos tem que gostar do que está a ler. É ou não é verdade, Carlos? É verdade, sim, senhor. E isso faz-nos companhia. Exatamente. Não é? Exatamente. O Carlos, quando está a ler esse livro, agora que anda a ler O Amor de Perdição, se calhar começou de o ler por saber que eu que vinha falar dele aqui. Sempre que eu vi aqui no curso do... No Facebook, na publicidade. Exatamente, vi aqui. E foi... mas eu podia fazer. Eu li-me, foi aqui no... Quando eu ia fazer... Tinha livro, mas quando livro não tenho livro, por causa não tenho livro. Ah, está bem. Leu, foi isso aí que eu escrevi. Exatamente. Está bem, já estou a perceber. Carlos, diga-me, como é que está aí o tempo? Aqui está assim o seu... Está assim, mas está vento, está frio. Está amanhã noite assim fria, mas dizem que sexta-feira o tempo mas já começa até já dão boas melhorias, sol, já dão altas temperaturas. Sexta-feira? Carlos, mas nós queríamos é chuva. Já reparou que não tem chovido quase nada? E não. Pois mas não. Pronto, não, eu fui bem frio, os mantimentos não puxam. Pois é. Depois no verão as pessoas não têm água para regar os campos. Sim, é verdade. Aqui por enquanto ainda há uma agüita ainda, por enquanto. Até ver, por enquanto. Até ver, diz o Carlos. Se começar a ver assim pronto, se começar a apertar, vem assim de repente, só mais de repente. Os nascentes vão-se abaixo. Pois é. Eu fui não há água. Para agora ainda há. Pois. Não aguenta, mas agora foi. Muito bem. Mas diz que sexta-feira que já dão bom tempo e dão despida a temperatura. Bom, está bem. Quem manda não somos nós. Pois não. Pode ser que mandaste, dizes não, aí para. A gente aí não pode dizer nada, é só Deus é que pode dizer. É verdade. Carlos, gosto muito que, claro está, que a gente já sabe que o Carlos está sempre com a nossa rádio, o Carlos e muitos. Sim, muitas. Exato, é tudo, todos os dias. Estou sempre com a rádio ligado, que é a minha companhia. É a sua companhia.
é a minha companhia de dia e noite, sempre a rádio. Muito bem. É a minha companhia, pronto, a minha companhia. E está em muito boa companhia, Carlos. Exatamente, estou, pronto, olha, pessoas boas, Verdade. uma pessoa celeste e... Tanto vale ser eu, como ser a Cátia, como ser outra pessoa que esteja aqui a fazer programas. É tudo muito boa gente. É, sim, senhora, são todos... O Zé Teixeira, para quem eu mando um beijinho muito grande. Também para o Zé Teixeira. Sim, também um bom... Está sempre, já para os amigos, sempre alegre. Sempre alegre, com ele não há tristezas, não é, Carlos? Nada. Ali, é verdade. Ele, pronto, está sempre divertido. É verdade. Todos que trabalham aí, todos que trabalham aí na rádio, são umas pessoas espetaculares. Ainda bem. Então, sim, senhor. Então. Ainda bem. Carlos, eu deixo-lhe um beijinho muito grande. Desejo-lhe uma boa audição e continuo comigo. Sim, eu vou estar atento. Tá. Vou ouvir a Celeste, eu vou estar atento e pronto. Comecei para si, estou a gostar está aí a falar do Camilo também, do Camilo... Camilo Castelo Branco. E depois que era o Camilo Oliveira, Manuel. Não. Esse é ator. Pois é. Esse é ator. Faz teatro. Você com essa família? Não é. Não, então o Camilo Castelo Branco nasceu em 1800 e tal. Portanto, nunca poderia ser da família do Camilo Oliveira, não é? Também é um grande é, sim, ator. Senhor. Também é um grande ator, o Camilo de Oliveira. É, sim, senhor. Mas já está muito... Já tem idade, não é? Já tem idade. Já estamos a ver uns problemas. Assim, ele também... Ela são uns problemas e ele também já tem perto de 90, ou o que é, já 80. Sim. Pronto. Não sei a idade dele. Carlos... Pronto, olha, vou deixar a Celeste continuar a falar um bocadinho convosco, não é? A falar um bocadinho e a gente estamos aqui a ouvir. A ouvir. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada e boa noite. Fique bem, está bem? Pode bem, um beijinho. Tá, um beijinho para si. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E foi o nosso amigo Carlos de Adenudeiro, um também dos ouvintes assíduos da nossa Rádio Limite. Estava eu a dizer há pouco, para pegarmos no fio da meada, que no ano de 1846, Camilo Castelo Branco foi preso no Porto por ter raptado Patrícia Emília, de quem teve uma filha. Depois, no ano de 1856, precisamente 10 anos depois, Camilo Castelo Branco conhece Ana Plácido, por quem se apaixonou, uma senhora casada com Manuel Pinheiro Alves. Ela era casada desde 1850 com Manuel Pinheiro Alves. No ano de 1858, nasceu Manuel Plácido, filho dele e desta amante, Ana Plácido. O marido de Ana Plácido, de nome Manuel Pinheiro Alves, desencadeou então um processo de adultério 2 anos depois de nascer o filho de Camilo e de Ana, ou seja, no ano de 1860. Camilo Castelo Branco conhece Ana Plácido em 1858, têm um filho e 2 anos depois, em 1860, o marido de Ana Plácido move um processo de adultério contra eles. 2 anos depois, já lhe tinha nascido um filho. O que aconteceu? Claro está, Ana Plácido foi presa em junho de 1860, consequência do ato de adultério, e no dia 1, Camilo Castelo Branco entregou-se na cadeia da Relação do Porto. Ou seja, ficaram os 2 presos. Ana Plácido presa por ter cometido adultério e Camilo Castelo Branco preso porque ele próprio se entregou. Em vez de cair nos seus braços, beijá-la e dar-lhe a prioridade.
Pois o Camilo Castelo Branco, preso na cadeia da Relação do Porto, foi visitado por um rei. O rei Dom Pedro V visitou Camilo Castelo Branco na cadeia no ano de 1861. Coração, que os meus olhos já viram por aí e já... Ana Plácido e Camilo Castelo Branco presos no ano de 1860. Camilo Castelo Branco visitado pelo rei Dom Pedro V no ano de 1861 e precisamente no ano de 1861, no dia 16 de outubro, foram absolvidos. Camilo Castelo Branco e Ana Plácido estão libertos. Saem da cadeia. Nosso mundo que o adeus desfez e qualquer dia a primavera vai ser bela como antes de a perder. Eu te digo cantando. Entre o ano de 1862 e 1863, o escritor Camilo Castelo Branco publicou 11 novelas e alguns romances. Eu te digo cantando, ai, e juro que para sempre és tu. Não vai... No ano de 1864, Camilo Castelo Branco fixou a sua residência na Quinta de São Miguel de Ceide. E sabem de quem era esta Quinta de São Miguel de Ceide? Nada mais, nada menos do que de Manuel Pinheiro Alves, o tal marido de Ana Plácido. Canta, coração, que no céu já vejo escrito que ela e eu vamos ser abril e maio, como fomos no passado, e vai renascer das... Portanto, 1864, Camilo Castelo Branco fixou-se na Quinta de São Miguel de Ceide, que era uma propriedade de Manuel Pinheiro Alves, anterior marido de Ana Plácido. Manuel Pinheiro Alves tinha falecido no ano de 1863, um ano antes, portanto, de ir para a Quinta Camilo Castelo Branco. Morre Manuel Pinheiro Alves no ano de 1863 e no ano de 1864 Camilo Castelo Branco vai precisamente para a quinta que tinha sido do primeiro marido de Ana Plácido. Não vais perder os seus beijos, nem acordas mais sozinho, e o seu coração não volta a estar ausente. Camilo Castelo Branco e Ana Plácido vão viver para aquela quinta, para a Quinta de São Miguel de Ceide, e ali eles contavam ter uma vida sossegada. Camilo Castelo Branco dedicar-se inteiramente à escrita na companhia da sua mulher e dos seus filhos. Te prometo que vou tê-la novamente, eu te digo cantando, ai, e juro que para sempre. Mas a vida dele não foi fácil. No ano de 1876, Camilo Castelo Branco descobre que o seu segundo filho, chamado Jorge, era louco. No ano de 1877, o ano a seguir, seu filho, Manuel Plácido, morre. Foi naquilo que o tempo nos transformou.
frases soltas que ditavam o adeus, sem refletir. Portanto, naquela quinta de São Miguel de Ceide, Camilo Castelo Branco descobre que um dos seus filhos, o Jorge, era louco e morre-lhe o seu filho, Manuel Plácido. As que fechadas não são abrigo, sem ter amor. Camilo Castelo Branco tem uma doença grave dos olhos. Esta distância percorre vários médicos à procura da cura. a nossa casa e como custa adormecer. Estou sim, boa noite. Estou sim? Boa noite. Olá, Celestino. Olá. Sabes por onde é que eu hoje andei? Sei. Por onde? Por a Fonte Branca. Fonte Branca. Meu Deus! Onde aquilo é? Ó, Celestino, Diz. tu se visses as minhas botas são pretas, mas neste momento estão castanhas. São até ao joelho, mas eu andei lá enterrada numas lamas, as minhas botas são castanhas. Isto é que é uma vida, hein? Tu vais muita vez à Fonte Branca? Às vezes costumo ir. Aquilo é lindo. Olha, como é que chama aquele rio que fica lá? Que passa lá? Sabes, Celestino? Eu não estou a lembrar, mas eu sei. Sabes? Olha, aquele rio é o Rio Carvalhosa? Não, é Carvalhoso. Hã? É Carvalhoso. É o Rio Carvalhoso? É, está a dizer o meu pai. Pois, há pessoas que chamam Rio Carvalhosa, porque vem lá de cima da Carvalhosa, da aldeia. E o teu pai diz Rio Carvalhoso, pronto, olha, vamos-lhe dar os dois nomes. Rio Carvalhosa, para quem quer chamá-lo Carvalhosa, porque vem da aldeia da Carvalhosa, não é? Sim. E Rio Carvalhoso, para aqueles que o querem chamar Rio Carvalhoso. Porquê? Por lá vem muitos carvalhos? Não sei. Esse rio vem da Carvalhosa, não vem? Pergunta ao teu pai. Esse rio vem da Carvalhosa. Acho que vai. Vem do Rio da Carvalhosa. Eu sempre ouvi chamá-lo o Rio da Carvalhosa. Pois aquilo lá é, de facto, muito lindo, mas muito medroso. Muito medroso. Eu, por exemplo, depois de vir para cima, já não me atrevi. Tive que vir por a outra estrada da Ermida. Que eu só de pensar que tinha que subir aquilo tudo para cima e vir até Picão, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não fui ver, foi os Pisões, sabes? Eu ia já um bocadinho tarde, tinha que estar aqui e os Pisões não os fui ver. Depois me lá pus à conversa com algumas pessoas que ia encontrando pelos caminhos, pelas aldeias, que eu sou uma fala barato com as nossas gentes, não é? E fui lá encontrar um penedo muito lindo, o Penedo da Fonte Branca. Muito lindo. Já foste ao Penedo da Fonte Branca? Se calhar nunca lá foste. Não. Celestino, então eu que não sou de cá, já andei metido lá num ermo, num reguinho que se eu caía, eu ia ter embaixo ao rio, e tu que vais tanta vez à Fonte Branca, nunca foste ao Penedo da Fonte Branca? Se calhar já fui. Tens que dizer ao teu pai, à tua tia e aos teus primos, que foram eles que me lá levaram, que te levem lá ao Penedinho, para tu veres que aquilo é muito interessante. Sabias? Então agora já sei porque é que você vem com as botas todas cheias de lama. Claro, porque eu estava no Penedo da Fonte Branca. Aquilo é só lama. Ó Celestino, é que lá aquilo é tudo água. À volta do Penedo é só água. E então aí há a terra. Olha, quem quiser plantar flores, que vá lá buscar aquela terra. Aquela terra está pretinha, cheia de humus. Deve ser uma maravilha para as flores. E eu, claro, atolei-me lá, naquela água lamacenta, naquela terra lamacenta. As minhas botas ficaram todas sujas, todas cheias de lama. E andei-me lá a agarrar às silvas, para não cair pela ribanceira abaixo. Eu e a tua tia. E os teus primos. Os teus primos também acho que nunca tinham lá ido, que foi a primeira vez que lá foram, se não me engano. Pois acho que sim. Pois é, tenho que lá voltar para ver os Pisões, que hoje não tive tempo de ver.
mas tenho que lá voltar e o teu avô ofereceu-me lá um copito, mas eu, como estava atrasada, não pude beber o copito. Vou lá um dia destes. Está bem? Tá. Então, deixo-te um beijinho muito grande, porque vamos para a publicidade já dentro de alguns segundos. Um beijinho para ti e para vocês todos. Um beijinho para todos e a minha mãe mandou também mandar um beijinho. Um beijinho grande para ela, para a tua mãe e as melhoras. Do lar, para si, especialmente para o Sr. Gabriel do lar. Tá, beijinhos para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E foi o Celestino da Pereira que tantas vezes ele vai à Fonte Branca e, por os vistos, não conhece o Penedo da Fonte Branca. Isso é imperdoável. Imperdoável. Faz como eu. Mas alguém está a telefonar, mas eu peço que o faça dentro de momentos, que eu vou já para a publicidade. Calma, assim eu me dou, assim eu me entrego. E estamos na segunda e última hora do programa À Descoberta de Portugal. E eu inicio precisamente esta hora mandando daqui um abraço muito grande para o Brasil, para a Dinamarques, que nos está a sintonizar, para Alenquer, onde eu tenho grandes amigas e onde, com tanto carinho, gravam este programa, porque o acham, de facto, um programa interessante também para elas. Maria Eugénia Ponte, a escritora, muito obrigada. Boa noite. Para si, Raquel Raposo, Ana Coelho, Maria Isabel, para vocês todas, Maria Carvalho, um beijo muito grande e um abraço daqui das nossas terras altas de Castelo Branco, ia dizer eu, de Castro Daire. Dou só metade de mim. Hoje, Camilo Castelo Branco, na nossa Rádio Limite. Estava eu precisamente há pouco a falar da vida difícil que teve Camilo Castelo Branco. Realcei, destaquei o ano de 1846, quando ele é preso no Porto porque raptou Patrícia Emília, por quem se apaixonou. Depois destaquei o ano de 1856, precisamente 10 anos mais tarde, quando ele se apaixona por Ana Plácido, uma mulher casada com Manuel Pinheiro Alves. Consequências trágicas. Foram presos porque Manuel Pinheiro Alves moveu um processo de adultério e Ana Plácido é presa no ano de 1860 e Camilo Castelo Branco, ele próprio se entrega na cadeia da Relação do Porto. É visitado pelo rei Dom Pedro V no ano de 1861 e no dia 16 de outubro de 1861 os réus foram absolvidos. Vão então viver para uma quinta, a Quinta de São Miguel de Ceide, que era precisamente uma quinta do primeiro marido de Ana Plácido. Nessa quinta julgavam encontrar a paz para ele viver dos seus escritos, mas novas tragédias o abalam. Nessa quinta ele tem o conhecimento que seu filho Jorge era louco. Depois morreu-lhe o seu filho Manuel Plácido, filho de Ana Plácido. A seguir, Camilo Castelo Branco tem uma doença grave nos olhos. Corre médicos à espera da salvação. Os olhos que eram a sua pena, porque sem olhos, a pena que ele segurava nas mãos não poderia deslizar através das folhas. Onde vais, dói mais que o teu silêncio. Na hora do adeus, não... E no ano de 1881 agravou-se o seu padecimento na doença que o afetava nos olhos. É homenageado no ano de 1889 por escritores, por artistas e por estudantes. Homenagem promovida por João de Deus. No ano seguinte, já cego, impossibilitado de escrever o que para ele foi um drama,
pois a escrita foi a sua grande paixão, Camilo Castelo Branco põe fim à sua vida com um tiro que deu na cabeça. Comigo nestes lençóis de linho, faz-me pensar que ainda me queres. Não. Homenageado em 1889 e em 1890, Camilo Castelo Branco põe um ponto final na sua vida. Não conseguia ver-se sem escrever, sem a sua escrita, sem a sua paixão. E cego, jamais o poderia fazer. Então, preferiu a morte do que ver-se privado daquilo que ele tanto amava, escrever. Para quem tu vais, faz maior meu tormento. A Casa de Seide é hoje o Museu do Escritor. E na sua vizinhança foram inauguradas, no dia 1 de junho de 2005, as novas instalações do Centro de Estudos Camilianos. Camilo Castelo Branco foi o primeiro escritor profissional entre nós. Era dotado de grande capacidade prodigiosa. Um beijo e um último carinho. Poderia aqui nomear várias obras, mas apenas vou dizer algumas. A Filha do Arcediago, Onde está a Felicidade? Vingança, O Romance de um Homem Rico, Amor de Perdição, editado no ano de 1862 e escrito precisamente no ano de 1861, quando ele estava na cadeia, por ter cometido aquele amor que ele tinha louco por Ana Plácido e que os levou à cadeia. Pois foi nessa altura, quando ele estava na cadeia, que escreveu o romance O Amor de Perdição. Escreveu-o no ano de 1861 e foi editado no ano de 1862. Que no fundo teu grande amor sou eu. Outras obras, Memórias do Cárcere, O Bem e o Mal, A Queda de um Anjo, etc, etc. Mas vamos à obra que me trouxe hoje aqui, Amor de Perdição, que me trouxe hoje aqui Camilo Castelo Branco. Amor de Perdição. Tanta gente que já leu O Amor de Perdição. Eu li-o várias vezes. Primeiro porque era uma obra obrigatória no colégio quando eu andava a estudar. E depois porque era um romance que cativava. Um drama onde o amor provocou tantas mortes. Amor de Perdição, romance de Camilo Castelo Branco, escrito no ano de 1861 e editado no ano de 1862. Foi adaptado em novela no ano de 1979. É o mais famoso romance do autor, um dos expoentes do romantismo em Portugal. Meu senhor, já pensei acabar tudo e partir para outro. Tenho a certeza que foram muitos os ouvintes que já leram esta obra. Camilo Castelo Branco, o narrador, só no final do livro é que se identifica como sendo sobrinho de Simão Botelho. Simão Botelho, que eu disse no princípio do nosso programa. Um personagem do Amor de Perdição, que, segundo o que está escrito no livro, viveu ali algum tempo na casa do ferrador, aqui, bem pertinho de nós, em Arcas. Em Arcas, quem lá passar, daqui para Viseu, tem lá uma placazinha que diz Quinta do Amor de Perdição. Porque, segundo algumas pessoas, embora aquilo que eu disse há pouco tenha que voltar a repeti-lo, O Amor de Perdição é um romance, tem muito de ficção. Não é um documento escrito da nossa história. Mas eu tenho alguém em linha. Estou sim, boa noite.
Estou sim. Estou sim, boa noite. Estou sim. Estou. Alô? Estou. É Celeste? Sim, sim. Olha, é o Gabriel. Olá, Sr. Gabriel, está tudo bem? Muito bem. Então, está por Setos. Estou na cama. Aí está na cama. Sr. Gabriel, o senhor que é um homem também que gosta muito de ler, já leu Amor de Perdição? Eu estou farto de ouvir isso. Eu fiz parte do teatro aqui dele. Já o representaram aí em teatro. Sim, já. E o senhor foi que personagem, Sr. Gabriel? Foi um daqueles que estava da... Olha, não me recordo agora como é que foi, mas fiz parte daquilo. Sim, sim, foi um personagem, mas não foi o Simão Botelho. Não, olha, e fui, e já estive até na Quinta de Montezelos e Vila Real, onde foi escrita por oposição. Muito bem. Quinta de Montezelos, Vila Real. Então o senhor está-me a falar de um teatro que talvez a Tuna de Setos, não? Foi, Tuna de Setos. Que foi a Tuna de Setos que fez esta dramatização. Foi o Claudinho, foi o prazo deles. Muito bem, muito bem. Sr. Gabriel, ainda se recorda quem era a Teresa? Olha, agora já me soube, já há tanto tempo. Pois, a personagem principal, a Teresa e o Simão, não se recorda quem eram? Sim. Muito bem. E o Baltazar. O Baltazar. O Baltazar, aquele que foi morto pelo Simão Botelho, não é? O Fidalgo de Castro Daire. O Fidalgo de Castro Daire, precisamente. Aquela casa que tem ainda hoje por cima do jardim era dele. A casa como é que chama? Da cerca? É. Isso, vamos lá ver, isso são não há nada que prove, Sr. Gabriel, não há nada que prove, porque era aquilo que eu dizia há pouco, documentos escritos não há, porque o romance Amor de Perdição era muito baseado na ficção. Eu tenho irmão, sim. Sim. Sr. Gabriel, sabia que o Camilo Castelo Branco era sobrinho de Simão Botelho? Não, isso só vinha a saber hoje, né? Ficou a sabê-lo hoje. Hoje. Pois o Camilo Castelo Branco baseou-se precisamente... Eu tenho aí o romance, tem aí o livro. Tenho o livro aí. Então tem que voltar a lê-lo, não é? Para se lembrar mais. Olha, quem pode falar bem nisso é a Dona Irene. Também leu a Dona Irene. Eu li-o tanta vez, meu amigo, ainda eu não conhecia Castro Daire, ainda eu não estava por aqui, ainda eu era rapariga a estudar lá em Mangualde, na minha terra, mas li tanta vez o Amor de Perdição. Pois é. Uma obra muito bonita. Fiz parte daquilo, o Pialcino, e a nossa turma, o tempo aí. Muito bem. Sr. Gabriel, deixo-lhe um beijinho muito grande para si e para todos os utentes que estão aí no lar, não é? Ou o senhor não está no lar? Estou. Está no lar? Estou. Então deixo um beijinho muito grande para o senhor e para todos os utentes e para essa gente toda de Setos. Tá, muito obrigada, Sr. Gabriel, e continue comigo. Deus. Tá, boa noite. O Sr. Gabriel, que, segundo nos diz, fez um personagem do Amor de Perdição, um teatro que foi levado a palco pela Tuna de Setos, que toda a gente conhece. Eu sabia perfeitamente que eles fizeram vários teatros, levaram a palco vários teatros. Pois vamos continuar a falar de Camilo Castelo Branco, que se baseou no seu tio Simão Botelho. Nesta obra, o amor leva as personagens até às últimas consequências, ou seja, leva-as até à morte. Vamos relembrar um pouco. O Amor de Perdição conta a história de Simão Botelho e de Teresa de Albuquerque. Eram dois jovens que se apaixonaram um pelo outro na linda cidade de Viseu. Minhas amigas de Alenquer, como veem aqui o meu distrito e as minhas vilas e as minhas aldeias, também têm algo de importante, não é só Alenquer. Alenquer que tem lá um presépio que fascina, que tanta gente chama até lá, na altura do Natal, e um museu também. Uma obra de arte, onde se respira a arte. Mas aqui Viseu e Castro Daire, acreditem, também tem tanta coisa. A cultura aqui também anda na raiz do chão. O Amor de Perdição conta a história de Simão Botelho e de Teresa de Albuquerque, dois jovens que se apaixonaram, mas que não veem a possibilidade de ficarem juntos.
pelo facto de suas famílias serem inimigas. E as famílias ficaram inimigas. Há muita gente que interroga o porquê, e já hoje me interrogaram. É que o pai de Simão Botelho era corregedor. E num processo em que ele estava a ser corregedor, ele foi contra o pai de Teresa de Albuquerque. Daí que aquelas duas famílias de gente fidalga, ficaram completamente inimigas. Nunca mais se puderam ver uns aos outros. Entretanto, este facto não impede que ambos se continuem a amar, mantendo o contacto por meio de correspondência. Quem é que não se lembra da mendiga? Quem já leu O Amor de Perdição? Quem não se lembra da mendiga que ia entregar as cartas à Teresa e recebia da Teresa para levar até ao Simão? A mendiga. Porém, como o título do livro indica, o amor acabou por ser uma perdição para os jovens que só enxergaram na morte a possibilidade de ficarem juntos. Este trágico desfecho acabou por destruir a vida de outras pessoas envolvidas direta e indiretamente na história de amor vivido por Simão e Teresa. A história intemporal de amor de Simão e Teresa convive nesta obra brilhantemente com o olhar atento de Camilo à sociedade do seu tempo e com o seu inconfundível senso de humor que nem o mais triste desfecho lhe deixaria perder. Isto foi escrito por Sofia de Sousa Silva quando fez a apresentação precisamente da obra. Uma novela passional publicada no ano de 1862, que consagrou o autor Camilo Castelo Branco e representa um marco do romantismo em Portugal. Esta obra destaca o choque entre os representantes de duas gerações, a dos pais que se odeiam, os ilustres fidalgos Tadeu de Albuquerque e Domingos Botelho, e a do jovem casal que se ama loucamente, Teresa e Simão. Este amor sofre forte oposição paterna. Teresa é enviada para clausura num convento e ao estilo de Romeu e Julieta, desventuras e tragédias se sucedem. Amor de Perdição pertence à segunda fase do romantismo, em que o amor pode levar até às últimas consequências. Tua pele tão quente, nossas noites passadas numa eterna loucura e aquelas madrugadas. Baltazar Coutinho, sobrinho de Tadeu de Albuquerque. O tal personagem que era o fidalgo de Castro Daire. Quem já leu O Amor de Perdição sabe que isto está lá escrito. O fidalgo de Castro Daire, Baltazar Coutinho. Dizem que viveu aqui na casa, no palácio, na casa nobre da Cerca, em cima do jardim de Castro Daire. Morrendo por beijar-te, fazer amor contigo. Baltazar Coutinho, sobrinho de Tadeu de Albuquerque, portanto, primo de Teresa. O morgado de Castro Daire vivia num solar. O casamento que o pai de Teresa queria fazer à filha, com 16 anos, precisamente para a ver livre de Simão Botelho. Ternas carícias, o teu toque profundo, teu olhar de malícia, no silêncio do quarto. Depois, noutras passagens do mesmo romance, a 1/4 de légua de Viseu, vivia o ferrador. Simão Botelho foi lá hospedado. E esse lugar, ficção ou não, está assinalado com a placa ali em Arcas, bem pertinho daqui. Está lá, Quinta do Amor de Perdição. É ali, ou foi ali, ou não, que viveu o ferrador. Fazer amor contigo.
O ferrador onde tantas vezes Simão Botelho procurou refúgio e se escondeu. Contigo. O ferrador tinha uma filha, rosto belo e triste, de nome Mariana. O ferrador chamava-se João da Cruz. Engraçado que eu, em conversa com algumas pessoas aqui de Castro Daire, que eu faço muita vez, eu dizia a uma senhora: mas o Amor de Perdição é um romance, tem muito de ficção. Nada nos diz, não há documento escrito que nos diga que aqui neste lugar vivia o ferrador João da Cruz. Pois essa senhora soube-me responder desta forma: olhe, professora, é tão certo ter vivido ali o ferrador como eu estar aqui a falar com a senhora. Sabe porquê? Quando nós andávamos a lavrar as terras, e ainda hoje isso acontece, mas nos princípios, quando eu fiquei com aquela quinta, eram tantas as ferraduras que foram lá encontradas, que aquilo mais parecia uma mina de metais. Ora, eu ouvi e calei. Se tantas ferraduras ali foram encontradas, de facto alguma coisa se passaria ali naquele lugar. Mas as ferraduras, será que estavam lá porque era o ferrador que vivia lá? O livro assim indica. As pessoas assim o dizem. E quem sou eu para duvidar da voz das pessoas? Santa Maria. Quem sou eu para dizer que o fidalgo de Castro Daire não viveu aqui em Castro Daire? E me enchia de pranto sempre quando as horas mais chegavam e a noite. O ferrador contou várias passagens a Simão Botelho quando ele se lá escondia da família da Teresa. Diz que um dia estava a ferrar uma égua e um cavalo de um almocreve, porque os almocreves andavam de um lado para o outro e paravam ali no ferrador, dormiam lá. Aquilo era uma espécie de uma estalagem, dormiam lá. E ele, como ferrador, mudava as ferraduras aos cavalos. Já tinham andado bastante, as ferraduras já estavam gastas e ele mudava as ferraduras aos cavalos. E então um dia estava a ferrar uma égua e um cavalo de um almocreve deu-lhe um coce. Deu um coce ao João da Cruz. O ferrador bateu com um martelo no cavalo e este caiu por terra. O dono do cavalo deu um tiro ao ferrador e acertou-lhe no braço. O ferrador pegou numa clavina, atirou-lhe no peito e matou-o. Vejam só as mortes que o Amor de Perdição não tem lá escritas nas folhas daquele livro, daquele romance. Imaginem que um simples pontapé, um simples coce de um cavalo fez com que João da Cruz, o ferrador, matasse o dono daquele cavalo. Santa Maria. Pois o ferrador, porque matou aquele almocreve, esteve preso em Viseu. Ficou lá preso 3 anos. Quem o tirou da cadeia foi precisamente o pai de Simão Botelho, no ano em que foi para Viseu como corregedor. Canto para me sentir mais inspirado quando eu te der graça. Quando o ferrador viu o pai de Simão Botelho, sabia que ele era devoto da Nossa Senhora das 7 Dores. E então, quando o ferrador viu o pai de Simão Botelho, suplicou-lhe pelas 7 Dores de Maria Santíssima para o libertar. E o pai de Simão Botelho libertou-o. E agora vejam outra ligação
do romance com Castro Daire. João da Cruz, antes de ser ferrador, antes de montar ali o seu negócio em Arcas, foi criado de farda em casa do fidalgo de Castro Daire, que era o Baltazar. João da Cruz, fidalgo, criado da casa do fidalgo de Castro Daire. A tal casa, esta casa aqui, nobre, por cima do jardim. Santa Maria, eu te agradeço todo. E agora reparem mais. Baltazar, o fidalgo de Castro Daire, para que João da Cruz montasse o seu negócio, emprestou 10 moedas de ouro ao ferrador para ele montar o seu negócio, ali bem pertinho daqui. Moedas que o ferrador mais tarde lhe pagou. Moedas de ouro. Isto leva-me ao encontro de mais histórias que o meu povo de Castro Daire me contou, relativo a moedas. Precisamente naquele lugar, mas que eu não adianto agora. É um segredo meu. É dia de aniversário do meu bem. Meio ano antes de Simão ir para a casa do ferreiro, do ferrador, o fidalgo Baltazar, o fidalgo de Castro Daire, chamou o ferrador a Viseu e disse-lhe assim: dou-te 30 moedas de ouro em troca de um serviço. E João da Cruz perguntou ao fidalgo de Castro Daire que serviço era esse. E ele respondeu-lhe: tens que me matar Simão Botelho. Parabéns são os meus votos. Como é que João da Cruz ia matar Simão Botelho, filho do homem que o tinha salvo da prisão? As velas com o amor que tens agora. Parabéns, muitas. Claro que não fez. Falámos de Camilo Castelo Branco e da sua obra O Amor de Perdição. Camilo Castelo Branco nasceu em 1825 e se suicidou com um tiro na cabeça em 1890. Foi um dos escritores mais prolíferos e marcantes da literatura portuguesa contemporânea. Foi romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor. Teve uma vida atribulada que lhe serviu muitas vezes de inspiração para as suas novelas. Primeiro escritor de língua portuguesa a viver exclusivamente do que escrevia. Durante quase 40 anos, entre 1851 e 1890, escreveu à pena, logo sem qualquer ajuda mecânica, mais de 260 horas, com a média superior de 6 horas. Com quem desejas, parabéns, não tenho mais nada a dizer. Prolífico e fecundo escritor, deixou obras de referência na literatura lusitana. Nasceu em Lisboa, com o nome de Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, sobrinho de Simão Botelho, personagem principal do Amor de Perdição. Não te importes, por favor. 1836, muda-se para Vila Real e depois para vilas próximas com a sua irmã. Meu amor, parabéns e que festejes muitos anos. Parabéns. 1841, casa em Ribeira de Pena com Joaquina Pereira, França. Anos todos desta vida, o teu ex-amor te diga parabéns. Com ela teve a sua filha Rosa. 1844, estudante e boêmio no Porto. 1859, rapto consentido de Ana Plácido. Consentido porque Ana Plácido também se apaixonou por ele. 1861,
a absolvição dos dois. Não esquecer que em 1860, Ana e Camilo são presos, perseguidos pelo marido de Ana, Pinheiro Alves. E em 1861, então, no ano seguinte, foram absolvidos. Em 1862 é editado o livro Amor de Perdição. E a nossa história... Depois, em 1862, reparem, nasce seu filho de coração, de nome Manuel, legalmente fruto de Ana Plácido e do marido Pinheiro Alves. É que este Manuel, que nasceu, não era filho de Camilo Castelo Branco. Era aquela gravidez que Ana Plácido levava quando se apaixonou por Camilo Castelo Branco. Ela ia grávida precisamente do seu marido Pinheiro Alves. Daí Camilo Castelo Branco o chamar de filho do coração. Em 1863 morre Pinheiro Alves, o primeiro marido de Ana Plácido, e parte da herança passa para o filho do coração de Camilo Castelo Branco. Entre essa herança entrou a casa de São Miguel de Seide, para onde eles vão viver permanentemente no ano de 1864. No ano de 1864, nasce-lhe o filho Jorge, que nasceu louco. Em 1890, 1 de junho, Camilo Castelo Branco mata-se com um tiro na cabeça. O seu enterro e funeral no Porto, no panteão da família de Freitas Fortuna, parece ter sido uma manifestação de dó, com a ausência de quase todos os escritores de prestígio e, claro, com a ausência do mundo burguês da cidade, salvo algumas representações oficiais. A Câmara dos Deputados aprovou um voto de profundo sentimento pela morte de uma glória da literatura nacional e encerrou em sinal de luto. A flor, eu minto, mas assim talvez qualquer dia. Trouxemos então hoje aqui ao programa a descoberta de Portugal, o escritor Camilo Castelo Branco, autor da obra O Amor de Perdição, que tantas ligações tem com o nosso concelho. Volto a repetir que o romance é uma ficção. Não há documento nenhum escrito que diga que, de facto, o fidalgo viveu aqui na Casa da Cerca ou que o ferrador era ali embaixo na quinta do Amor de Perdição. O romance é uma ficção. Mas, para mim, também conta muito a voz do povo, a cultura do povo. E como eu disse há pouco, conversando ainda no domingo com várias pessoas, uma delas, com bastante idade, me dizia: professora, foi aqui sim que viveu o ferrador? Não imagina a quantidade de ferraduras que nós encontramos neste terreno quando andávamos a lavrar a terra, e ainda hoje se encontram algumas ferraduras que a senhora dizia que foram as ferraduras que o ferrador João da Cruz tirava aos cavalos e às éguas, atirava-as para a terra para depois lhe pôr outras novas, que elas foram encontradas naqueles terrenos. A pessoa me contou, na primeira pessoa, não foi ninguém que ouviu, foi a primeira, foi contado para mim na primeira pessoa. E digo, vou bem, obrigado. Outras histórias daquele terreno, que eu sei e que não vou levantar aqui muito véu, de umas moedas de ouro. Pois, segundo a obra do Amor de Perdição, o ferrador montou ali o seu negócio, construiu ali o seu negócio, porque o fidalgo daqui de Castro Daire lhe tinha emprestado
400 moedas de ouro. E digo, vou bem, Isto diz o romance. em vez de cair nos seus braços. E claro está, com tudo isto eu vou deixar muitos dos nossos ouvintes com perguntas às quais eu não saberei dar resposta. Mas pelo menos aqueles que não leram Amor de Perdição, tenho a certeza absoluta que estão tentados em fazê-lo. E agora vamos dar um saltinho para concelhos aqui vizinhos. Deixamos Camilo Castelo Branco e falamos de Aquilino Ribeiro. Aquilino Ribeiro, ficcionista, autor dramático, cronista e ensaísta português, nasceu aqui, bem perto de nós, no concelho de Sernancelho, também na nossa Beira Alta. E já falta pouco tempo para voltar para... Nasceu a 13 de setembro de 1885 e faleceu em Lisboa no dia 27 de maio de 1963. O amor dos meus amores já chegou. Não queimou as minhas cartas e não esqueceu as palavras. Se recordam, Camilo Castelo Branco suicidou-se no ano de 1890. 5 anos antes, 1885, nasceu Aquilino Ribeiro. E qualquer dia a primavera vai ser bela, como antes de a perder, eu te digo que... Estudou em Lamego, em Viseu, e no ano de 1901, Aquilino Ribeiro foi para Lisboa. Frequentou o seminário durante algum tempo. Ligou-se ao movimento republicano e interveio ativamente na Revolução, chegando mesmo a ser preso. Sempre és tu, não vais perder os seus beijos, nem acordas mais sozinho, e o seu coração não vai... Fugiu para Paris. Frequentou a Sorbonne e escreveu o seu primeiro livro, intitulado Jardim das Tormentas, no ano de 1913. Aquilino Ribeiro volta para Portugal. Regressou a Portugal depois da eclosão da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. A eclosão da Grande Guerra no ano de 1914. Exerceu a carreira de professor e foi conservador na Biblioteca Nacional até o ano de 1927. E qualquer dia a primavera vai ser bela, como antes de... Por razões políticas, sai novamente do país e só regressou definitivamente no ano de 1933. Em 1956, foi eleito o primeiro presidente da Associação Portuguesa de Escritores, como prova do reconhecimento de que a sua obra gozava. No momento em que se preparava para ser alvo de uma homenagem pública nacional, promovida por várias cidades, morreu subitamente, no ano de 1963. No ano de 2007, o seu corpo foi depositado no Panteão Nacional. A vastíssima obra de Aquilino Ribeiro abrange domínios variados que passam por romance, novela, conto, memórias, etc. Quem é que nunca ouviu falar nas terras do Demo? O Malhadinhas, andam faunos pelos bosques, o romance da raposa, 5 reis de gente, a casa grande de Romariguens. Quando os lobos uivam. Quando os lobos uivam. Não é Uivam os Lobos, uma obra de Dolores Marques, da nossa castrense, da mulher das terras altas. Engraçado que quando vi a obra de Dolores Marques, Uivam os Lobos, liguei-a logo a esta obra de Aquilino Ribeiro,
Quando os lobos uivam. 2 nomes muito parecidos. E que no fundo, têm tanta semelhança. Quando os lobos uivam e uivam os lobos, de Dolores Marques. Tanta semelhança. Que o tempo nos transformou. Frases... A Casa Grande de Romariguens foi considerada por muitos a obra-prima de Aquilino Ribeiro. Essa obra narra o apogeu e depois a decadência das casas fidalgas. É uma crónica romanceada, aliás, como o próprio Aquilino Ribeiro a define. Não são abrigo sem ter amor. 2 estranhos. Esta casa, a grande casa de Romariguens, era um solar que foi arrematado na praça pelo conselheiro Miguel Danta, que era avô da mulher de Aquilino Ribeiro. Mais tarde foi herdada pela esposa e o escritor foi para lá viver. Ao mesmo tempo que o escritor procedia à reconstrução da Casa Grande de Romariguens, degradada pela ação do tempo e pela incúria de sucessivas gerações, o escritor ia recriando a história daquela casa. Este amor é já profano. Aquilino Ribeiro foi republicano revolucionário, conspirador e esteve preso e exilado. O seu último romance, Quando os Lobos Uivam, no ano de 1958, foi apreendido pela censura do Estado Novo. O segundo casamento com Jerónima Dantas Machado trouxe a Aquilino a Casa de Romariguens, como eu há pouco disse. 2 estranhos. Há quem diga que Aquilino Ribeiro é um escritor difícil. Há quem diga que começa de ler um livro seu, resistido e desistido. Desde o ano de 1980, que não está nos programas de português, apesar de ter sido um dos escritores mais populares do seu tempo. Ler Aquilino tem que se fazer acompanhado de um dicionário para a quantidade de regionalismos, léxico popular, linguagem e ladainhas da beira, paisagem humana da sua literatura. E agora, quando eu falei aqui na quantidade de regionalismos, lembrei-me de Maria Eugénia Pontes, que também tem obras sobre os regionalismos, onde empregam muito o regionalismo. E eu já li aqui alguns contos desses. Se calhar a Maria Eugénia está interessada em ler Aquilino Ribeiro, se nunca o leu, precisamente por causa da quantidade de regionalismos que Aquilino Ribeiro utiliza. É na aldeia que está a sua casa museu. Fundação Aquilino Ribeiro. Foi criada no ano de 1988 pelo seu filho mais velho, chamado Aníbal. No lugar onde Soutosa, uma aldeia aqui tão pertinho de nós, que pertence a Moimenta da Beira. Soutosa. É aí que se encontra a Casa Museu Fundação Aquilino Ribeiro. Segundo Aquilino, na obra Terras do Demo, com certeza que já muita gente ouviu falar, e se calhar até leram, esta obra Terras do Demo. Por que é que Aquilino Ribeiro daria o nome Terras do Demo àquela obra? Demo, toda a gente sabe que Demo que é diabo. Então, ele diz que são terras do Demo porque naquelas terras nem Cristo nem El Rei lá passaram. Por isso é que Aquilino Ribeiro põe o nome àquela obra Terras do Demo. É que, segundo ele, nem Cristo nem El Rei por ali passaram. Dizia ele que era terra brava, agreste, esquecida por Deus.
penedia aldeias tristes e obtusas, e pinhais, onde os homens e os bichos são como irmãos, onde faunos, demos e gentes das fábulas se cruzam com o beirão. A casa do museu está tal e qual como quando o escritor a habitou. Humilde, modesta de pedra, uma casa modesta, feita de pedra, ainda a mesma estrutura de madeira escura do seu tempo. Faltaram-me as palavras, não soube o que dizer. Te vi tão... Minhas amigas daí de tão longe, venham até Castro Daire. Têm cá coisas tão interessantes, onde a cultura também está presente, para visitarem. É certo que Soutosa não é do concelho de Castro Daire, mas daqui a Soutosa é um saltinho. Fica tão pertinho. E aproveitam, conhecem os lugares apontados por Camilo Castelo Branco na sua obra Amor de Perdição, e conhecem os lugares, os penedos, as aldeias, as quintas, os bichos misturados com homens, apontados por Aquilino Ribeiro, as terras do diabo, as terras do demo. Lágrima na garganta, te vi partir. Fiquei sem vida, fiquei sem sonhos. Aquilino Ribeiro, para aqueles que não sabem, era filho de um padre. A mãe era uma camponesa. E com 10 anos de idade, trouxe-o precisamente para a casa de Soutosa. Aquilino estudou em Lamego, em Viseu, em Beja, no seminário, mas acabou por ser expulso por falta de vocação. Foi para Lisboa no ano de 1906, foi preso no ano de 1907, depois de ter explodido uma bomba no seu quarto. Conseguiu fugir da prisão no ano de 1908, alguns meses depois, precisamente, do regicídio do rei Dom Carlos, em que se suspeita até que Aquilino Ribeiro esteve envolvido. Não esteve envolvido diretamente, porque não se esqueçam que Aquilino Ribeiro estava preso nessa altura, mas disse que esteve envolvido, sim, porque era conhecedor do plano. Coisas interessantes, não é? Aquilino Ribeiro, aqui um vizinho nosso, envolvido no regicídio do rei Dom Carlos. Aquilino estudou em Sorbonne e foi lá que conheceu Grete Tiedem, era uma alemã com quem casou no ano de 1913. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, o escritor e a mulher Grete e o filho recém-nascido regressaram a Portugal. Grete morre em Soutosa no ano de 1927. Aquilino é procurado por participar numa revolta contra a ditadura militar e refugia-se na Beira. Volta a ser preso, mas conseguiu fugir novamente e exilou-se em Paris no ano de 1928. Casa pela segunda vez com Jerónima Dantas Machado, filha precisamente do ex-presidente Bernardino Machado, terceiro e oitavo presidente da Primeira República, que também vivia no exílio. Na casa de Aquilino há muitas fotografias da primeira mulher Grete, mãe de Aníbal, mas da segunda mulher nada lá há. E eu vou atender alguém muito rapidamente. Estou sim, boa noite. Oh, Celeste. Sim, sim. É o Gabriel, outra vez. Sim, sim, diga, Gabriel. Senhor Gabriel. O Aquilino Ribeiro. Sim, sim. Ele viveu muito com os boleiros de cedo lá em Soutosa. Ah. É, o Rafino, o João Boleiro. Sim, sim. Todos eles viveram com ele.
Muito bem, muito bem. Eu conhecia aquela família toda. Aí era? Toda, sim. Muito bem. Então hoje o Sr. Gabriel está a gostar imenso do programa, não? Estou. Está com tudo. Está a relembrar muitas coisas. As terras do Demo. Sim. Coisas assim. Tá. Eu tenho em meu poder livros escritos por meu deputado Zé Beleiro, Zé Rolo, Zé Rolo lá de Soutosa, que me mandou para mim para o hospital, quando eu estive no hospital. Sim, senhor. Senhor Gabriel, vamos ter que acabar a nossa conversa porque o programa está mesmo também em cima da hora. Eu deixo-lhe um beijinho muito grande e mais uma vez muito obrigada por estar comigo. Tá bem. Tá, muito boa noite. Muito boa noite. E o Sr. Gabriel que nos ligou, que hoje com certeza está a adorar o programa porque estou eu aqui a relembrar muitas coisas que ele já partilhou, ou que leu, ou até onde fez personagens no Teatro do Amor de Perdição. E como faltam apenas 2 minutos, eu não vou continuar este programa com tantas coisas que tinha aqui para dizer, mas há sempre uma próxima vez. Eu quero deixar aqui um beijo muito grande a todos aqueles ouvintes que nos ouvem tão longe e que estão a sintonizar a nossa rádio. Quero deixar um obrigado à Maria Eugénia Pontes, à escritora, que eu já trouxe aqui alguns contos dela, que já os li aqui, e que ela adora este programa e tem o prazer de o gravar. Depois dá-me como presente. Maria Eugénia Pontes, um beijinho muito grande para si. E volto a repetir para a Ana, para a Isabel, para a Maria Carvalho, para a Raquel, para essa gente toda que eu gosto muito. Também para a Dolores Marques, que nos sintoniza lá em Lisboa, eu deixo o meu beijinho muito grande. Quero deixar um muito especial, com muito carinho, a todos os ouvintes daqui do Conselho, que sei que são tantos, que nos ouvem aqui no nosso Conselho ou nas comunidades portuguesas espalhados por esse mundo. Sabem que eu gosto de todos vós da igual forma, de igual maneira. Eu despeço-me com um abraço muito grande, do tamanho do mundo, para poder abraçar toda esta gente que nos está a ouvir. Muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser.